Fala, gente, tudo bom? Bom dia aí para vocês. Vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Nossa matéria do nono ano, ela está falando sobre a Europa. Falei aí até agora sobre. Só um minuto, vamos lá. Falei aí sobre a regionalização da Europa, os aspectos demográficos, né, sobre a população da Europa, sobre a economia europeia. Então vimos aí, de modo geral, como a Europa está dividida. Vimos aí como a população da Europa ela ela se desenvolve, ela cresce, o que ela busca, onde está localizada, o porquê. Vimos também os aspectos econômicos, o que leva a Europa a se tornar um país, o continente mais desenvolvido e o que ela pensa para se manter assim. Capítulo 3. Hoje vamos falar da União Europeia. A União Europeia, para quem não sabe, é o bloco econômico com maior integração existente do nosso planeta. A União Europeia, ela, seu PIB, né, seu produto interno bruto, só perde para o produto interno bruto dos Estados Unidos. Professor, alguém pode estar perguntando, professor, e a China? A China é o produto interno bruto de um país individual, né, o segundo maior de um país individual. Da União Europeia, eu estou querendo dizer de um grupo de países. Bloco econômico significa isso, um grupo de países que tem por objetivo o desenvolvimento econômico entre eles. Hoje, a União Europeia ela é um bloco econômico. As pessoas dentro da União Europeia, né, dentro dos países que fazem parte da União Europeia, têm livre circulação entre os países da União Europeia, ou seja, um português ele pode viajar para a Alemanha sem precisar de um de um passaporte. E é o único bloco da atualidade que tem uma moeda única, o euro. Ah, professor, por que os outros países não fazem uma moeda única entre eles? Porque é lógico, gente, facilita muito. Já que estamos falando de um grupo de países que tem por objetivo crescer economicamente, se todos usarem a mesma moeda, é algo muito legal, porque o mesmo euro que vale em Portugal está valendo na Alemanha, que vale na França, que vale na Grécia, que vale na Itália. Então, você calcular um produto é muito fácil, todo mundo usa a mesma moeda, porém, algo que dificulta isso, que todos os países vão ter que caminhar da mesma maneira. Todos têm que pagar suas dívidas, todos têm que fazer com que sua economia se torne boa. Porque se um país deixa de pagar alguma coisa, entra em crise, ele não vai desvalorizar apenas a sua moeda, mas vai desvalorizar a moeda de um bloco inteiro. Então, por isso, gente, pela Europa, pela União Europeia, pelos países europeus serem os mais desenvolvidos do planeta, eles foram os únicos e até hoje, não foram os primeiros, né, vamos dizer assim, e até hoje os únicos a possuírem uma moeda própria para um bloco econômico. Mas vamos falar agora como começou essa questão da União Europeia. Como eles chegaram a ter todo esse toda essa integração que existe hoje. Gente, então vamos lembrar que de 1939 a 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Sempre falamos isso. Por quê? Ela é um marco na história a história humana. Por quê? Até agora
Até aí, a Europa ela foi destruída pela guerra. A Segunda Guerra Mundial destruiu a Europa, destruiu o seu parque industrial. Estados Unidos, pelo contrário, estava a todo vapor, vendendo muito, produzindo muito e vendendo muito para a própria Europa. E isso começou a preocupar os países europeus, que queriam uma maior independência em relação aos Estados Unidos. Então, aí, a partir de 1951, é criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que integra aí a França, a Alemanha Ocidental, controlada pelos Estados Unidos, e a Itália, que tinha por objetivo o quê? Melhorar a oferta de aço entre os países membros, fazendo com que tanto aço, que é um produto muito importante para as indústrias de base, quanto o carvão, que é muito importante para gerar energia elétrica, entre outros artigos, melhorasse aí a relação entre os países sobre esses produtos, para as suas fábricas voltarem a atuar e diminuísse a dependência para os Estados Unidos. Porém, em 1957, esses países eles assinaram o chamado Tratado de Roma, que além do aço e do carvão, entre eles criaram ali uma zona de livre comércio, uma área para vender apenas os produtos dos países tinham livre circulação, não pessoas, não moedas, apenas os produtos tinham livre circulação para serem vendidos sem receber nenhum tipo de imposto para aumentar aí as importações. Então, os produtos franceses poderiam ser vendidos na Itália, da Itália na Europa Ocidental, da Europa Ocidental nos outros países. Então, era uma área de livre comércio. Esse fato deu tão certo que, a partir daí, os países da Europa não pararam de crescer. A Comunidade Econômica Europeia, né, como era chamado esse acordo, começou a aderir outros países até chegar à União Europeia atual. Aí a gente vai abrir um parênteses. Em 2008, a crise dos Estados Unidos começou a colocar em xeque essa questão da União Europeia, da moeda única, entre outras coisas. Porque alguns países não conseguiram cumprir seus compromissos, os outros países mais ricos tiveram que intervir economicamente nesses países mais pobres, gerando uma série de crises, série de problemas. Tanto que, em 2016, o Reino Unido ele decide deixar a União Europeia, fazer acordos bilaterais e não por conta da União Europeia. Por quê? Quem mais investiu nos países para que a União Europeia não quebrasse foi a Alemanha e o Reino Unido. Essa saída do Reino Unido foi chamada de Brexit, ou seja, a abreviação aí de Reino Unido e exit. Então, Brexit era um termo usado para isso. Vocês podem até estar marcando isso, gente, no penúltimo parágrafo da página da página 210. Agora, já na página 211, pode estar marcando o segundo parágrafo. Vem falando que em 2002, foi apenas em 2002 que o euro ele começa a ser usado. Até esse ano, as moedas nacionais de cada país ainda determinavam aí. Porém, 9 países que fazem parte da União Europeia nunca usaram o euro, continuaram com as suas moedas nacionais, que eram eles: Bulgária, Croácia, Dinamarca, Hungria, Polônia, Romênia, Reino Unido, República Tcheca e Suécia. Está aí nas curiosidades na 211.
São países que até hoje não usam o euro como a moeda padrão dos seus países. A União Europeia ela tem um problema. Por quê? Ela precisa de cada vez mais mercados para continuar vendendo seus produtos e crescendo economicamente. Então, a partir de 2004, começou uma controvérsia aceitação de alguns países. Países que faziam parte da União Soviética no passado, que hoje são capitalistas, porém são economicamente bem mais fracos do que os países da Europa Ocidental. Então isso gerou algumas críticas dos países da Europa Ocidental, por conta da economia frágil desses países para ingressarem na União Europeia, quanto mais por conta do euro. Então, galera, falamos agora sobre como surgiu a União Europeia, e agora vamos falar da Organização União Europeia. Por quê? São vários países. E isso vai ter que, para que isso ocorra nessa união toda, teve que ser criado um órgão, um organismo da União Europeia para representar todos esses países que ali estão envolvidos. Então, no finalzinho da página 211, fala assim: os órgãos do Bloco Europeu são administrados por 785 deputados, elegidos proporcionalmente ao número de habitantes de cada país membro. A Alemanha e a Itália são os mais bem representados, com 80 deputados. Já Malta e Chipre têm cerca de 5 deputados cada um. Seguindo aí, gente. Página 212. Então, a União Europeia ela é formada pelo Parlamento Europeu, responsável pelo orçamento da União Europeia. Os deputados decidem onde devem ser investidos os recursos. A maior preocupação é em relação às leis trabalhistas. Lógico, gente. Então, dentro do Parlamento Europeu, em que cada deputado é eleito no seu país, eles vão discutir essa questão do investimento. Aonde investir, como investir, por que investir. Depois vamos ter aí o Conselho Europeu, por ministros, discutem questões internas como agricultura, educação e telecomunicações. Conselho é de desenvolvimento, né? Vamos ver onde podemos desenvolver. Comissão Europeia, o órgão executivo que executa, que se responsabiliza por aplicar os tratados e as decisões do Parlamento e do Conselho da União Europeia. Vou dar um exemplo. Vamos investir mais em hospitais. Então, eles que vão contratar as empreiteiras, eles vão fiscalizar e ver o que está acontecendo. Então, é esse órgão executivo, Conselho Europeu, que faz essa função. Desculpa, Conselho não, Comissão Europeia. Tribunal de Justiça, composto por juízes, um de cada Estado-membro da Comunidade Europeia e de 8 advogados gerais. Tribunal de Justiça, ele vai julgar possíveis crimes, possíveis desvios. Então, eles vão fazer o julgamento aí dessa comissão, desse organismo. E é lógico, o Banco Central, que controla o valor da moeda euro dentro dos países, responsável por não deixar que ocorra uma desvalorização da moeda euro, para eles não perderem dinheiro. Lembrando, gente, que quando eu falo em desvalorização, significa que cada moeda ela vai ter um valor internacional. O dólar, ele é o dinheiro, né, que normalmente que sempre é usado nas transações internacionais. Isso é uma lei. O euro vale mais do que o dólar. Então, gente, cada moeda nacional tem um valor.
Vou dar um exemplo. O real. Para a gente comprar 1 euro, temos que gastar cerca de 5 reais. Ou seja, cada euro vale 5 reais. Desculpa. Muito mais valorizado do que o real. Significa que você com o euro, você consegue comprar muito mais produtos que com o real. Isso vai depender da força de cada país, dos investimentos que esse país ele tem e recebe, da política de cada país. Então, isso tudo valoriza ou desvaloriza a moeda de um país. Então, gente, eu não vou falar mais sobre esse capítulo para não enrolar vocês, para não ficar o vídeo muito longo. Hoje vamos parar aqui na página 212. Na aula da semana que vem a gente continua a partir daqui, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus.